poder ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube, então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. Só no vídeo hoje do canal tem Rogério Ceni, tem Casares, tem Muricy e muito mais sobre o São Paulo Futebol Clube. Então, vamos embora pro vídeo. Renovação de contrato de Luan. O jogador já recebeu a proposta para assinar por 3 anos, porém, disse em Ribeirão Preto uma frase que deixou a torcida um pouco assustada. Parece ter gente que não quer a minha renovação no São Paulo. Então, os dois assuntos na palavra do presidente Júlio Casares. Que o DM é uma consequência do que é trabalhado no treino, do que é trabalhado no jogo, no calendário muito exaustivo, e às vezes essa conta chega. Mas tudo isso será analisado no tempo certo. O importante é que os jogadores estão voltando. Hoje nós temos aí alguns jogadores já numa transição, que é o caso do Arboleda, do Erisson, do Beraldo, que teve um pequeno desconforto, e os que já voltaram, o Wellington, o David, voltaram muito bem, o Orejuela voltou muito bem. Então nós estamos animados. A vontade na instituição está estabelecida, a minuta de contrato está pronto, com uma valorização importante, com um prazo importante, está nas mãos do Luan, como eu sempre disse, dos seus empresários. Então, essa é a vontade da instituição. Se ele coloca uma dificuldade ou outra, deve ser no plano pessoal ou de uma análise dele técnica de campo, eu não sei. Realmente eu não sei. O que, como representante máximo da instituição, assim como toda a diretoria, nós fizemos uma proposta minutada, protocolada, está para ele. E nós esperamos que o Luan, assim como o Nestor renovou, o Nestor nos deu muita felicidade, são meninos de Cotia. O Luan passou fases ótimas, depois não muito boas, e a diretoria sempre ficou do lado dele e vai ficar. Ele é um grande jogador e nós esperamos que isso se conclua. Por conta do número de lesionados, para ter mais tempo de recuperação. O Rogério acredita ter 3 possibilidades de retorno. Na segunda, sábado, seriam diminutas as chances. Então, São Paulo e Palmeiras entraram juntos para convencer o entorno, polícia militar, tal, para tá todo mundo satisfeito com essa situação. Todos os clubes estão satisfeitos. Mas, de fato, como a Maria falou, na segunda-feira, num dia útil, é mais difícil de viabilizar essa situação do estranho no campo. Então, estará, evidentemente, se acontecer esse cenário. No momento do acordo, né, entre São Paulo e Palmeiras, os técnicos palpitando e tudo mais, esse cenário já estava no radar, né? O São Paulo, as datas que o São Paulo jogaria seriam as correspondentes às quartas de final e à semifinal. O Palmeiras já era o primeiro colocado. O Palmeiras já tinha na cabeça a ideia de decidir em casa fazendo a melhor campanha. Então, quando o Palmeiras topou, mas acho que um pouco vai além, né? Uma situação. Eu acho que, claro que o campo sintético exige adaptação, e o São Paulo, com treino, não é um treino de 2 horas, é um treino, como eu disse aqui ontem, treino tipo antes da Champions, pré-jogo. Vai lá, fica um pouquinho, bate os 2 escanteios, tal, vê lá, vê a iluminação, tal. Ajuda o São Paulo nesse caso. Aí você pode dizer assim, o torcedor do Palmeiras, os caras estão dando margem para o adversário, porque se a gente for fazer a final contra esses caras lá, não sei que dia, eles vão ter a possibilidade de jogar 2 partidas eliminatórias antes aqui no campo. Estava no acordo, já desde o início, essa possibilidade. Acho que essa situação vai além desses 2 jogos. Depois o Palmeiras vai fazer um jogo da Libertadores no Morumbi. É uma questão, e depois me cobrem, porque os 2 presidentes estão fazendo um acordo que vale meio que para o ano todo, para situações de não poder utilizar os estádios por conta de shows, né? Então, esse toma lá, dá cá, ele deve persistir se as coisas correrem como correram na primeira partida no Morumbi, né? Foi um sucesso, Palmeiras encheu o estádio, não teve confusão, não teve depredação, não teve, né? Para continuar ocorrendo esse tipo de situação, as coisas têm que funcionar plenamente. Acho que até a questão do sintético, ela influencia na própria escalação do São Paulo, na questão dos lesionados, na sua recuperação, por conta do desgaste, do impacto, qualquer a situação de cada jogador nesse terreno. O São Paulo tem um campo sintético em Cotia. O São Paulo pode até, além do treino na véspera, se quiser, fazer treinos durante a semana no gramado sintético de Cotia. É uma possibilidade. Aqui, Marília, o Carlos Henrique, ele fala assim: boa tarde, amigos, tudo bem? Tudo bem. O que mais me preocupa é se o Arboleda tem chance de passar por uma nova cirurgia por causa da tendinite.
O problema do São Paulo não são as contusões, e sim a demora para ter condições de jogo. Ele é uma questão, né? Não, na sintético, tem formação de bastidor lá do edifício Terra Plana, onde eu moro, ele tá bem. Tá bem. Vai jogar. Mas é uma questão, né? Com gramado sintético, com tendinite e tal, tá voltando agora. Claro, é uma preocupação. Toda lesão, todo São jogador Paulo, essa preocupação que volta... multiplica por 10. Não, todo jogador que volta de lesão tão grave como a dele, é difícil recuperar ritmo de jogo sem sentir dor. Aliás, jogador profissional sente dor. Num caso como o dele, é esperado que sente. Por isso que a pergunta é, vale a pena arriscar jogar contra o Água Santa ou, levando em consideração que eu acho que o São Paulo é muito favorito, guardá-lo para a semifinal? Porque existe mesmo a possibilidade de sentir nesse jogo, aí no domingo não dá para jogar. A questão é que os dois zagueiros... Porque a final, lembrando, é depois de 2 semanas. A questão é que, por isso, o interesse do São Paulo no jogo segunda-feira. A questão é que os dois zagueiros possíveis para segunda-feira estão com problemas. O Arboleda com a tendinite no joelho e o Beraldo com um edema muscular que não permitiu que ele jogasse em Ribeirão Preto. Ou seja, hoje não tem zagueiro. Um dos dois vai ter que jogar não nas plenas condições. Né? O adversário é menor, mas o jogo é grande segunda-feira. Não, mas jogos grandes do ano passado do São Paulo, tirando a final da Sul-Americana e a segunda final do Campeonato Paulista, que a primeira o São Paulo jogou bem, o São Paulo jogou bem clássico fora de casa no ano passado. Verdade. Até no 3-1 contra o Flamengo lá, jogou de igual para igual. Eu não acho que o problema é esse do São Paulo. O problema do São Paulo é o diabinho. Mas vem cá, aquela situação, jogou bem contra o Flamengo, mas perdeu. Mas é o Flamengo, calma. Não, então o seu dado. Seguindo o seu raciocínio, aquilo que eu trouxe ontem, que o São Paulo não ganha um jogo grande desde junho de 2022, Mas tem um dado, ó. O São Paulo jogou 2 matas no Allianz Parque. Ganhou os 2. Ganhou os 2. Uma no Paulista e uma na Copa Não, perdeu do Paulista, né? Matas? Semifinal. Sim. Jogou 2 matas no Allianz Parque. Então, ganhou os 2 nos pênaltis. Contra o Palmeiras. Exatamente, os Paulista 2 nos pênaltis. Perdeu a final do Paulista, né? Serve. Não, perdeu a final. Perdeu a final. Perdeu a final. Ganhou a Copa do Brasil. Sim. Mas jogo de mata-mata. Então, a final do... E perdeu também. Perdeu, mas a final é a final, né? Jogou mais do que isso, né? Teve Libertadores, teve outras coisas. Não, no ano passado. Então, perdeu o Paulista e ganhou a Copa do Brasil. Ano passado, sim. Isso. E vocês estão falando sobre perder para time melhor, não sei o que e tal, dessa turma toda que tá aí, o São Paulo só ganhou do Botafogo. Não, mas mas não jogou com o Água Santa. Mas jogou com todos os outros. Não, mas o São Paulo não titubeou contra time menor que ele nesse campeonato, gente. Não dá para esquecer o que foi até. Eu sei que é prega. Eu sei que é. 50 mil os caras perderam. Eu sei que é pré-temporada, não sei nem sobre o que nós estamos falando, na verdade. Eu tenho uma dúvida sobre por que nós estamos falando. Outra provocação. Você acreditava que o Corinthians empatasse com o Guarani o ano passado? Não acreditava. Então, mas é um desastre. São Paulo serve? Não, porque eu acho que a situação do ano não pode empatar com o Corinthians? Pode. Não, se pode, mas não assim, pode. Mas é um desastre. São Bernardo, que é o coqueluche do campeonato, não pode encostar com o Palmeiras? O São Bernardo perdeu os últimos 2 jogos. É o pior clube de todos esses que estão aí. Eu sei disso, mas eu sei que a gente está falando do São Paulo, mas parece a impressão que dá que só o São Paulo tem a possibilidade de perder. O São Paulo tem uma característica interessante nesse confronto, que é, o Massini descreveu por tópicos, que é o ineditismo de não jogar na sua casa. Esse já é o primeiro ponto. O segundo ponto é que todos os adversários visitantes, o Água Santa é aquele que está em melhor momento. Só isso. Isso não é crença minha. É a realidade, né? O Botafogo vem de 3 derrotas seguidas, se classificou porque o Ituano jogou contra o rebaixamento, se classificou. O São Bernardo viveu uma semana ruim, perdeu 2 partidas, foi eliminado da Copa do Brasil, perdeu 3 ou 4 jogadores titulares. Só isso. Tudo bem. Só isso. Então, em relação a 2 confrontos, São Paulo e Água Santa é mais concordo, mas não acho equilibrado. 4 confrontos? Claro, não tem nem comparação. Só não acho equilibrado. Concordo que é o adversário em melhor momento e ficou em segundo lugar, dos segundos colocados, classificados. Acho que é o que está em melhor momento, mas não acho que é equilibrado. Acho que o São Paulo é melhor. Eu também acho que o São Paulo. Primeiro, agradecer demais a gente estar aqui, né, na Neoquímica Arena, no CT do São Paulo, que eu morei aí um bom tempo. Para quem não sabe, para vocês que são injustos com o Rogério Ceni, para vocês da imprensa que muitas vezes acham que o Rogério Ceni é mascarado, muitas vezes não dá atenção para vocês. Vocês não sabem que ele ia de perua, meu irmão, de Kombi aí, aonde ele está sentado aí. Pouca gente sabe o tanto que ele sofreu para chegar onde chegou. E hoje o Rogério Ceni é campeão brasileiro da Série B, campeão da Supercopa, todos os títulos do Nordeste. Não foi bem no Cruzeiro, porque quem foi bem no Cruzeiro queria saber.
No Flamengo, ele arrebentou. E, por sinal, foi crucificado por muita gente lá. E aí é um outro problema. Cada um que pense o que quiser. Mas um cara que nunca chegou atrasado no treino. Um cara que fez 100 gols e o 100º gol foi ainda contra o Corinthians, lá em Barueri. O cara que fez tudo que fez e que faz o que faz. E se hoje, Rogério Ceni, o São Paulo está classificado para enfrentar o Água Santa, que é um time bem certinho, com o Thiago, né? O Thiago é muito bom treinador. Você sabe da importância, você é estudioso. No dia eu liguei para você, você estava estudando. Eu queria só te perguntar uma coisa em relação ao São Paulo, que tem 2 campeões do mundo aí. Eu fiz a final na Record. Você arrebentou. Se ele fosse você pegar aquela bola do Gerardo lá, que os caras falam Gerard, eu falo Geraldo, né? E tudo aquilo que você conquistou, e você é ídolo. Na tradução você tá Além certo. de ser ídolo, você fez uma coisa importante. A torcida fez um pouquinho de graça com você, você reverteu tudo isso. E hoje o São Paulo é um time que está, nos últimos 3 anos, foi campeão, vice-campeão e está hoje podendo ganhar o Paulista. Mas o torcedor São Paulino, Rogério, ele quer mais que o título paulista. Ele quer o brasileiro, ele quer a Copa do Brasil, ele quer a Libertadores. E você sempre ganhou isso. Como você enxerga esse paulista e como você vê essa nova visão do Casares em relação ao que está acontecendo com o São Paulo, da base, da perda do Calheri, da volta do Luan, que fez gols, do Galopo, que muita gente reclamou que você deixou na reserva, e hoje ele tem 8 gols, mas ninguém fala que foi você. Sabe por quê? Porque tem muita gente que tem inveja de você. As pessoas têm muita inveja de você. Eu e você, a gente causa inveja. E eu não estou nem aí para as pessoas, o que elas pensam da gente. O importante é o pai que você é, o filho que você é e o ídolo que você é. Que, por sinal, eu estou com o relógio dos 100 gols na minha casa e no meu museu, Rogério Ceni. E obrigado por você estar com a gente no 11º ano, que, por sinal, você faz parte dos 11. Você faz parte dos 11. E aí, Rogério Ceni, depois do Veloso, a Luísa e o Giovani conversando com o Rogério Ceni e com o Souza, que o Souza está parecendo um pastor com essa roupa. Bom, primeiro um abração, né? Parabéns mais uma vez pelos 11 anos. Não é todo mundo que consegue ficar 11 anos no ar. Independente das pessoas gostarem ou não, ninguém consegue. E coisa mais difícil também, né? Você ter 2 profissões relativamente distintas e conseguir ter sucesso em 2 profissões. Falei isso para o Souza esses dias, o quanto eu estava feliz pelo sucesso dele. Aí são várias situações. Luan, eu acho que foi feita a proposta para o Luan, uma proposta boa. Luan é um menino da base, assim como tantos outros que apareceram aqui. Vem evoluindo bastante, até comportamentalmente, do ano passado para esse ano. Eu acho que ele mereceria ficar aqui. Acho que tem que haver, claro, como ele fala, o desejo das pessoas e tem que haver a compreensão dele também com relação à realidade financeira do clube para que ele fique. O desejo nosso é que ele fique, o desejo da direção é que ele fique. Ele tem uma boa proposta em mãos, mas também tem o direito de escolha que é dado para cada um. Calheri começou a dar um trote hoje, começou a correr no campo, mas nós não sabemos ainda se nós vamos poder contar com ele, se ele consiga voltar para segunda, ou se só numa semifinal, ou se, enfim, o Calheri é um caso à parte que nós vamos resolver. De bom, a Arboleda já treinou com a gente hoje de manhã, deve estar à disposição, tá? Logicamente, talvez não 100% fisicamente, pelo tempo parado. Erisson treinou hoje de manhã, se sentiu bem, para a gente é importante, né? Porque na ausência do Calheri foi o jogador que veio contratado para exercer essa função. Diego já treinou hoje de manhã. Orejuela veio treinar, não era necessário que ele viesse, mas veio hoje de manhã. Ou seja, no momento, né, mais decisivo da competição, alguns jogadores voltando começam a dar uma opção melhor para a gente para jogar essas partidas mais difíceis, né? A grande preocupação é para esse jogo de segunda, o quão nós vamos conseguir colocar fisicamente esses jogadores em campo, porque depois você ganha, se você consegue passar, você ganha mais uma semana. E todo mundo diz, não, mas é o Água Santa, você tem a obrigação de passar. Realmente, quem está fora de campo sempre vê dessa maneira, quem está dentro de campo sempre prega respeito e analisa todos os jogos do adversário. E é um time bem montado, o time do Água Santa, um time bem competitivo, alto, né? Boa estatura, boa bola aérea, boa pressão. Então nós vamos já trabalhar a partir de hoje, já estamos trabalhando na observação do Água Santa, e se a gente conseguir passar, logicamente a gente ganha mais tempo até de treinamento para que esses jogadores possam estar melhor numa eventual semifinal, se a gente assim estiver lá. Bom, Jorge, boa noite. Eu como homem de futebol e também torcedor de São Paulo,
É claro que eu sou exigente, eu sou um chato, né? E realmente a gente queria muito esses 2 títulos, né? Isso é como torcedor mesmo. Mas pelo que o trabalho que foi feito, né, e vem sendo feito desde que essa diretoria assumiu, a gente vem chegando, ganhamos um Paulista já e chegamos em 2 finais, que não é pouca coisa, né? Para nós foi muito importante, né? E agora chegamos no momento também de fazer uma nova maneira de jogar, né? O Rogério pediu muito isso, porque a gente tinha e continua tendo essa posse de bola, mas a gente tinha um jogo de muita aproximação, mas de pouca velocidade. A gente só poderia jogar de uma maneira só, né? Que é o jogo de aproximação, porque a gente não tinha o jogo de atrair o adversário e jogar no contra-ataque, né? Precisávamos de uma de velocidade, procuramos, né, no mercado. É muito difícil, porque todo jogador que a gente ia procurar e falar, preço altíssimo, né? Então, foi muito difícil a gente trazer, né? Mas é um time que é um time forte, no que diz respeito à imposição física, é um time que Rogério Ceni gosta, ou seja, a gente tem que ir pelo que o técnico pensa no futebol. Claro que às vezes ele pensa outros nomes, mas é muito difícil a gente trazer, a gente traz o que dá para a gente fazer, mas a gente trouxe os jogadores que ele pediu também, né? E claro, como um acordo com a diretoria. E eu acho que é um time que ainda assim, a gente tem que ver o time na dificuldade, né? Eu acho que eu vi 2 jogos importantes que a gente pode levar em consideração que foi um bom teste para esse time, né? Porque a gente tem que ter a cabeça no lugar e saber que a gente tem que ser testado, né? Eu acho que o São Paulo foi testado contra o Palmeiras, né? No Allianz, né? Foi testado lá, empatou o jogo, quando a gente estava com o time ainda completo, né? O time estava muito bem, infelizmente naquele jogo a gente já perdeu o Ferrarese. Então, aquele jogo realmente chamou a atenção, porque ali eu vi um time competitivo, porque enfrentar o Palmeiras lá não é fácil, né? E depois o jogo contra o Corinthians também, apesar de perder de 2-0, fez 2-1, depois poderia ter empatado, segundo tempo foi para cima do Corinthians. Então, esses 2 jogos me chamou a atenção, e esse para mim é o que dá mais assim esperança, né? E na hora que a gente tiver o time completo novamente, porque a gente teve realmente muita infelicidade de perder vários jogadores, né? E a maioria por trauma, que é muito complicado, né, de a gente prever alguma coisa em relação a isso, né? E aí, perdendo esses jogadores, o Rogério teve que repetir muito, né, o time, e aí repetindo muito nesse começo de temporada, com campos muito pesados, todo encharcado. Perdemos 4 jogadores, né, com parte muscular também, e o Rogério está fazendo, para mim, na minha opinião, um grande trabalho, porque as opções que ele tinha foram se perdendo, né, por contusões, né? Então, mesmo assim, o time classificou primeiro do grupo aí, e eu acho que o São Paulo tem chance. Está voltando todo mundo agora, praticamente todo mundo, né? Claro, não os que foram operados não, mas a maioria, hoje eu estive no treino lá do pessoal da transição, estão voltando. Já nesse jogo já voltou o Ruela, o David, né? Agora pode voltar, o Beraldo foi coisa muito simples, só ficou fora provavelmente para poupar. O Erisson também está voltando. Então o time está se fortalecendo, e aí a gente realmente tem uma esperança grande desse time dar resultado. Mas o grande problema nosso nesse começo, e porque você faz um planejamento, né, o treinador, eu sei, também fui treinador, a gente faz um planejamento, o tipo de jogo que a gente pensa, vai no mercado buscar os jogadores e começa a desenvolver nos treinamentos, né? Mas aí, infelizmente, foi se perdendo, né, os jogadores, né? E aí você começa a mudar, né, o time demais, e aí oscila um pouco, né? Então esse time ainda tem mais para oferecer, entendeu? Eu ainda, como torcedor agora, né, eu ainda tenho que pensar um pouco mais, esse time tem que jogar um pouco mais, né? Mas também tem o outro lado, que aí eu tenho que falar como coordenador, que aí tem esses problemas, que ainda o Rogério não teve o time completo para jogar, teve muito poucas oportunidades, né? Então, mas o time, ele oscila bastante, porque é difícil, né, do tal Rogério tá tendo o seu time, assim, ideal, né? Agora, a gente está muito satisfeito porque eu acho que a gente está fazendo as coisas certas, ou seja, a sequência de trabalho, porque a gente está percebendo, né? E acho que todos nós, né? Vocês também, né? Que às vezes está trocando muito, não é o caminho, né? Porque aí você começa, toda hora vem um treinador com outra mentalidade, com outro tipo de jogo, com outro tipo de treinamento, muda tudo, né? As conversas, tudo muda, né? Então a gente está apostando nessa continuidade e está dando certo, ou seja, mesmo com todas essas dificuldades, o time tá jogando. O domingo competiu também de novo, não começou bem o primeiro tempo, porque muitas mudanças, né? Demais mudanças, é difícil você também começar a exigir muito desse time, né?
Mas depois respondeu no segundo tempo, entrou alguns jogadores da posição mesmo, né? E aí rendeu, né? Mas ainda como eu sou o chato mesmo, eu espero um pouco mais. Tem diferença? Eu acho que tem diferença tudo. Não é o seu ambiente, não é o seu vestiário, não é o lugar que você está acostumado a ir. As referências, você olha para o estádio, você perde completamente a referência. Velocidade, não é só uma questão, tempo de jogo. do gramado, não. É ruim. Não sei se é ruim, mas se for ruim... Não, é ruim. É melhor jogar na sua casa. Então. Até porque você faz todo o esforço na fase de classificação para ter o direito de jogar em casa. E aí, não. E aí o que me surpreendeu foi o Rogério falar que o melhor estádio pro São Paulo nesse momento seria o Allianz Parque. Porque dentro das opções, o que o Rogério teria? Barueri, que é grama natural, fica na região metropolitana, um pouco mais distante, e o Canindé, que fica às margens aqui da Marginal, e aí é grama natural também. Então são essas 3 possibilidades que o Rogério teria, já que a diretoria do Corinthians não tem um acordo de troca de local de estádio, até por conta daquela confusão lá atrás, em 2006. E não é bom pro São Paulo jogar lá também, não. E o São Paulo nunca venceu lá, mas nunca tinha vencido no Allianz Parque e venceu. Então, acho que o tabu foi feito para ser quebrado. Não, mas essas opções, Luiz, que você falou, Canindé e Barueri, elas são ruins. O gramado não é muito legal e o estádio não dá uma estrutura decente para o público. Infelizmente, o Canindé é um local para você assistir futebol maravilhoso como torcedor. E passou por uma reforma conduzida pela Federação e pelo Santos. Agora, depois da reforma, tá ruim. Pessoal, como eu sempre digo, o São Paulo não para. E ontem apareceu entrevista de Muricy, entrevista de Ceni, entrevista de Casares e diversos assuntos. Muricy defendendo o Ceni. Lógico, né? Foi um dos que bancou o treinador. O Casares falando aí sobre a questão da renovação do Luan, né? O Muricy também chegou a tocar nessa entrevista sobre o assunto. E fala que a proposta é muito boa, que é um bom tempo de contrato, que o jogador teve suporte do São Paulo quando se machucou. Então foi assim, também não é bem assim que não tem ninguém que não gosta dele, né? A instituição gosta bastante dele, tanto é que ele ofereceu uma boa renovação para o jogador, que ainda não respondeu. O próprio Rogério Ceni também fez essa mesma colocação em entrevista aos donos da bola. Então, assim, um discurso bem alinhado das 3 partes aí. E foi bom escutar uma posição do Casares, ainda que na minha opinião, tenha sido nem tchá nem tchum, né? Bem político, como sempre. Mas falando de felicidades e tal. E sim, o São Paulo postergou o jogo para segunda-feira para tentar ter o maior número de retornos possíveis, né? Jogadores que possam atuar. E aí, dentre essa junção de notícias todas, acho que a grande notícia é que veio de Rogério Ceni, né? Falando do Caleri, que já está correndo em campo, que talvez tenha uma perspectiva para jogar até as semifinais. Meu amigo, o Caleri é outro nível. A verdade é essa. Por isso que com relação a ele eu tenho muita esperança. O cara é bem comprometido e... Não sei não, viu? Não sei se não aparece na semi, não. Mas foi uma baita notícia dentre todos esse apanhado, né? Ainda falando de jogar no Allianz, jogar no Morumbi, é claro que é muito melhor jogar no Morumbi. Só que 7 milhões de reais para os 6 shows do Coldplay. Coldplay que, como eu coloquei no vídeo de ontem, vai pisar mais no Morumbi do que o André Anderson, né? Inacreditável. O cara vive no Refis e ganha 300 conto por mês. Ó, dinheiro jogado no lixo. Pois bem... não tinha como negar ainda mais pela questão financeira, né? Reclama muito que o São Paulo não tem dinheiro, uma proposta dessa tem que acertar. Lembrando que esse show ia ocorrer no Allianz, mas aí teve problema de data e tal, e veio acontecer no Morumbi. São Paulo que joga no Allianz. E aí, tudo bem, o São Paulo não joga bem em grama sintética, fato, mas que a gente não joga bem contra o dono da casa, né? Já tá mais do que acostumado a jogar lá. Então, acho que vai ter dificuldade pro São Paulo, vai ter dificuldade pro Água Santa. É um jogo duro, até porque todo jogo de São Paulo é um jogo duro, mas a esperança é não tomar um gol com 1 minuto de jogo e sair na frente, que aí o cenário é outro, né? Então é isso, né? Para quem achava a semana vai começar um pouco parada, porque alguém tá voltando a treinar hoje, que nada, minha gente. Começou cheio de notícias, cheio de novidades e espero muito menos dessa semana não. Acho que ainda a gente vai escutar muito do caso Pedrinho, a resolução do caso possivelmente. A ex-namorada do jogador e até o pai da menina também já fizeram o seu depoimento. A coisa está feia para o jogador, mas vamos aguardar aí que fim dará, né? A gente sabe aí que ainda teremos muito a escutar de Muricy, Casares e Ceni,
e quem sabe até Belmonte, né? De vez em quando tem essa semana em São Paulo que aparece todo mundo pra falar, né? A falar de tudo ao mesmo tempo, né? E aí fica um tempo sem falar e a gente cobra, né? E, pois bem, vamos aguardar aí que eu não tenho dúvida que haverá muito mais notícias do nosso tricolor. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. E se puder nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações de cores, uma ótima quarta-feira a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.